Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Marina, eu moro em Las Vegas e aqui eu conto um pouquinho de tudo que rola nos Estados Unidos. Nem só de coisas boas vive esse lugar. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tiroteios, massacres que aconteceram e continuam acontecendo aqui nos Estados Unidos. Infelizmente, nessa semana, no dia 24 de maio, um garoto de 18 anos entrou numa escola primária lá no Texas e matou 19 crianças de 9 a 11 anos e mais 2 professoras. Como sempre, isso chocou muito o país, as pessoas estão muito abaladas, mas essa não é a primeira vez que isso acontece nos Estados Unidos. Como vocês devem saber, esse tipo de massacre é muito comum aqui, muito mais comum do que em qualquer outro lugar do mundo. Não sei se todos lembram, mas o maior massacre da história dos Estados Unidos aconteceu aqui em Las Vegas em 2017, quando mais de 60 pessoas foram mortas num show que acontecia. O atirador atirou da janela de um hotel com um armamento extremamente pesado, ferindo mais de 400 pessoas, deixando 60 mortos e uma dor na vida dessas famílias e aqui da comunidade que nunca vai ser reparada. Então hoje a gente vai olhar para esse massacre que aconteceu nessa semana, entender o que foi isso e também relembrar alguns outros que já aconteceram aqui nos Estados Unidos e tentar entender por que isso acontece com tanta frequência. Para vocês terem uma ideia, o vídeo que eu ia fazer essa semana para o canal seria sobre o ataque que aconteceu em Buffalo, em Nova York, dentro de um supermercado onde o atirador matou 10 pessoas. E nesse meio tempo já aconteceu esse outro ataque, esse outro massacre dentro da escola no Texas, onde 19 crianças foram mortas, mais 2 professoras, ou seja, 21 pessoas mortas por um atirador de 18 anos que uma semana antes comprou 2 armas, armamento super pesado. E aqui nos Estados Unidos as leis são diferentes de estado para estado. O Texas é um dos lugares onde as leis de armamento são as mais liberais possível. Então não é feito nenhum tipo de levantamento, nenhum tipo de exame ou nada disso para que você consiga comprar uma arma, principalmente de um calibre tão grosso. Então, infelizmente, esse garoto de 18 anos de idade conseguiu, sem problemas nenhum, voltar para casa dele com esse tipo de armamento. E uma semana depois, no dia 24, ele entrou na escola e cometeu essa barbárie aí de matar 21 pessoas. As vítimas têm de 10 a 11 anos. É uma escola primária. Não havia motivo nenhum, nem que a gente quisesse encontrar alguma coisa para falar, para entender o porquê ele fez isso. A gente não conseguiria fazer isso com crianças inocentes. Qual é o sentido disso? A mesma coisa do ataque que ocorreu lá em Buffalo, em Nova York, há 2 semanas atrás. Um ataque racista, as 10 vítimas eram negras e o atirador falou explicitamente que ele é um white supremacist, que é uma pessoa preconceituosa, uma pessoa racista. Ele está sob custódia, vai responder processo e cada vez mais estão tentando entender o porquê, desse ataque. Sobre o ataque agora do Texas, o atirador também tinha 18 anos de idade e foi morto pela polícia quando eles entraram na escola. O país inteiro tá de luto, ninguém mais está aguentando essa situação. Só no ano de 2022 já foram mais de 214 incidentes envolvendo violências com armas, esses mass shootings que eles chamam. São números alarmantes que você não encontra em nenhum lugar do mundo e a maioria das pessoas acreditam que esse número tão alto se deve às leis tão fracas referente a armamento aqui nos Estados Unidos. E apesar de eu não ser contra armamento, eu acho que as pessoas têm o direito de ter uma arma para se defender. Eu sou super a favor das reformas nas leis para que tornem a aquisição de uma arma algo muito mais responsável. Vocês acham que faz algum sentido a pessoa ter que ter 21 anos para poder consumir bebida alcoólica aqui nos Estados Unidos e poder comprar um fuzil com 18 anos de idade?
Para mim isso não faz sentido nenhum. Existem mais armas do que pessoas nos Estados Unidos. Então eu acredito que existe um interesse econômico muito grande em facilitar a aquisição de armas. Outra coisa que eu não concordo aqui nos Estados Unidos é que eles crescem vendo a arma mesmo como um hobby. Eles adoram atirar, fazer coleção de armas, eles têm aquela visão meio que de amor às armas e tratam armas como se fossem a coisa mais comum do mundo. Isso foi uma das coisas que eu estranhei muito quando eu mudei pra cá, porque é bem diferente pra gente isso, né? Vocês devem já ter ouvido sobre o caso de Columbine, que foi no Colorado, já faz muito tempo, mas foi um dos massacres mais famosos aqui dos Estados Unidos, onde 2 alunos também saíram atirando aí pela escola e matando, né, várias pessoas e também foram mortos. Eu lembro que quando eu tava no Brasil, a gente ouvia muito falar sobre esse acontecido, mas depois que eu mudei pra cá, eu vi que ele não era algo isolado, aconteceram vários outros. Em 2012, por exemplo, em Connecticut, aconteceu outro massacre também em uma escola primária, onde 27 pessoas foram mortas. Isso dá um sentimento de revolta, de indignação e nos deixa a pergunta: por quê? Por que isso acontece? O que a gente pode fazer para controlar isso? E agora tá tendo uma briga muito grande. Toda vez que acontece, né, algo assim, essa questão das armas voltam à tona. Então estão havendo aí protestos pelos Estados Unidos inteiro, das pessoas pedindo as reformas das leis para fazer com que seja mais difícil conseguir esse tipo de armamento. Outras pessoas já defendem a ideia de colocar os professores dentro da escola armados, colocar uma segurança pesada, detectores de metal para as crianças entrarem na escola. Sempre tem, né, os dois lados, mas isso está sendo muito debatido aqui nos Estados Unidos. Esse caso que aconteceu nessa semana foi extremamente chocante, principalmente pela idade das crianças. Você vê ali o rostinho delas, eu fico imaginando se fosse com meus filhos. Minha vida teria simplesmente acabado, como tenho certeza que a vida desses pais acabou. Aconteceu algo também muito triste. 2 dias depois do atentado, o marido da professora que foi morta sofreu um ataque cardíaco e morreu. Eles deixaram 4 filhos para trás. Olha que tragédia, gente. Imagina, você perdeu seu pai e a sua mãe numa mesma semana. É realmente muito dolorido, muito revoltante. E eu espero do fundo do meu coração que isso nunca volte a acontecer, mas infelizmente quando a gente olha para os números, a gente não tem esperança de que isso vá melhorar. Parece que sempre vai ir para um caminho pior. Então eu acredito que medidas têm que ser tomadas agora, mesmo que elas não funcionem imediatamente, a um longo prazo, podem fazer com que esse tipo de coisa pare de acontecer aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2017, aqui em Las Vegas, onde eu moro, houve aquele massacre onde o cara lá da janela do Mandalay Bay atirou num show que estava acontecendo, matando 60 pessoas e ferindo mais de 400. Esse foi o maior massacre que já aconteceu aqui nos Estados Unidos. Eu não estava lá, eu não estava nesse show, graças a Deus, mas eu e meu marido, a gente estava muito perto, a gente estava a 2 milhas do lugar tomando sorvete e eu nunca vou esquecer o barulho de todas aquelas viaturas. A gente não sabia o que pensar, olhávamos para o lado, as pessoas se jogando no chão, uns falavam, tá acontecendo um tiroteio, outros corriam. A gente literalmente não sabia o que fazer e quando chegamos em casa vimos aquela notícia horrível. A nossa cidade nunca mais foi e nunca mais vai ser a mesma. Toda vez que eu ligo a televisão, estou vendo esse tipo de notícia, me corta o coração. O que eu já chorei essa semana, meu Deus do céu. Eu fico pensando, se eu tô assim, imagina a família dessas pessoas que perderam seus filhos, seus netos, seus irmãos. É muito triste. Ontem saiu algumas entrevistas de algumas crianças falando. Eu vou deixar um pedacinho aqui para vocês verem. Ele entrou e disse, é hora de morrer. E quando eu escutei os tiros pela porta, eu disse ao meu amigo para nos escondermos debaixo de alguma coisa, para ele não nos achar. E quando ele estava atirando em todo mundo, ele atirou nas minhas 2 professoras, que caíram no chão. E é realmente de cortar o coração. Não consigo imaginar o que eu faria se fosse um filho meu dentro dessa escola. Me faz questionar várias coisas.
se eu realmente quero mandar meus filhos para a escola. Muito revoltante, é inaceitável e a gente fica de braços atados. Parece que não tem nada que a gente possa fazer. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que esse vídeo tenha te informado um pouco mais sobre o que está acontecendo aqui. Se você tiver curiosidade, quiser saber mais, pode pesquisar pelo nome da cidade, o nome da escola, vocês vão conseguir acompanhar esse caso. Agora a polícia está respondendo, né, dando os detalhes de como eles agiram, para a gente entender a timeline desse caso. Tem muitas coisas que ainda não estão fechando, tá sendo um grande debate, só se fala nisso aqui nos Estados Unidos e não é para menos, né? Por hoje é só, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e também o seu comentário. O que você acha de tudo isso? Qual é a sua opinião? Você consegue enxergar uma luz no fim do túnel? Consegue achar alguma solução ou explicar por que isso tudo está acontecendo? Esse assunto divide muitas opiniões. Eu acredito que a gente tem que discutir muito, ouvir ideias diferentes para tentar chegar num senso comum para fazer com que essas coisas não aconteçam nunca mais. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.